Como é que você está vendo, Frank, a cobertura do caso do chamado Mensalão? O que você tem achado? Olha, nós assistimos aí a um processo absolutamente politizado. Durante a crise de 2005, que convencionou na imprensa, por obra da criação do Roberto Jefferson e do endosso da imprensa, chamou a crise do Mensalão, eu cobri o Congresso. Eu devo dizer o seguinte, eu nunca encontrei um deputado que me dissesse que fulano recebia mesada, a não ser o Roberto Jefferson. E o Roberto Jefferson fez isso quando a crise, aliás, as denúncias sobre a questão do Correio começaram a chegar nele. Tudo bem, ele é uma pessoa muito talentosa, criou um discurso, e isso foi adotado pela imprensa desde aquela época. Agora, eu quero ver provar que houve compra de votos de deputados. Eu quero ver. Quando estava na TV Globo, eu costumava terminar os meus comentários dizendo assim, tudo bem, tudo isso está muito interessante, mas de onde veio o dinheiro do Valério Oduto? Porque isso é que vai definir se tem dinheiro público, se é um caixa 2 passado por empresas privadas, o que é. E isso não é pouca coisa, não é que caixa 2 não seja ilegal. É ilegal e tem que ser punido. Mas é diferente de peculato, é diferente de corrupção. Quer dizer, é dar de vida medida a coisa. Vamos ter claro o seguinte, o PT já pagou um preço monumental por isso. E não pagou só por causa da imprensa, pagou porque cometeu erros também. O PT era, na verdade, se comportava como se fosse uma Vestal e, ao chegar ao governo, ele adotou certas práticas que os outros partidos adotavam, entre elas a do Caixa 2. Os outros partidos, eles adotavam e não acontecia nada. Com o PT, o mundo veio abaixo. Mas é normal, se você pegar uma mulher da vida saindo de um prostíbulo, não chama atenção. Se você pegar uma freirinha saindo do prostíbulo, e o PT se comportava como freirinha, chama atenção. Então, o mundo veio abaixo. E o PT veio abaixo. Isso é que é o mais grave. O comportamento do PT durante a crise de 2005 foi um comportamento de perplexidade, apatia, desânimo e prostração depois. Ou seja, o PT, os deputados choravam em plenário, eles não entendiam o que estava acontecendo. E, muitas vezes, aproveitando a crise para diminuir a força do outro, etc. Mas o PT pagou um preço monumental e deve pagar naquilo que cometeu de crime. Caixa 2, eu não tenho dúvida de que houve. Deve pagar o preço por isso. Compra de votos de deputados, eu quero ver provar. E a cobertura da mídia, que foi o que você me perguntou, é uma cobertura com mais ou menos no seguinte sentido. Não precisa nem de julgamento, já está julgado e eles devem ser condenados. Eu acho que é gravíssimo isso. É gravíssimo, primeiro, para o Supremo Tribunal Federal, que não devia ser posto diante de uma circunstância dessa forma, porque o Supremo é o último guardião dos direitos individuais. Não devia ser posto dessa forma. Mas eu acho que é um problema para a mídia. Por que a mídia tem de se comportar desse jeito e achar que ela vai pegar o país pelo nariz e puxar para lá e para cá? Todas as vezes que a mídia fez isso, ela foi além das suas chinelas e pagou um preço severo. Jornal, televisão, rádio, não existe para comandar o país. Para comandar o país tem que ter voto, tem que ter a maioria dos votos do eleitorado do país. Isso é a essência da democracia. Tem direito a ter opinião, tem direito a expressar opinião, deve participar, deve influenciar, deve influir no debate, mas não pode comandar o país. Eu acho que, nesse processo, a mídia está querendo comandar o país e sabe que eu acho que ela pode se dar mal e perder mais credibilidade, porque está começando a vir à tona um sentimento de que eles foram longe demais. Aliás, não foram agora, foram durante esses 7 anos. Eu acho que existe uma única saída, que é o debate aberto, público e transparente, onde vai prevalecer uma posição que muitas vezes pode não ser o que você quer, o que outra pessoa quer, mas é aquilo que a sociedade, como um todo, conseguiu construir para avançar. E o lugar para fazer esse debate é no Congresso, como se tinha dito. É na sociedade como um todo, mas tem de finalizar no Congresso, porque é lá que se votam as leis. Falando em Congresso, que pergunta do Juca, que também está assistindo, que se você acha que o Policarpo Júnior, que é o editor da Veja de Brasília, deveria ser convocado para falar na CPI, para explicar os telefonemas dele para o Cachoeira. Olha, eu acho o seguinte, as relações entre o Policarpo e a quadrilha do Cachoeira duraram, eu creio que 5 anos. Renderam não sei quantas capas de Veja.
foram objetos não sei quantos telefonemas, foram objetos não sei quantos encontros pessoais, mas tudo isso em escalas gigantescas. Eu, sinceramente, eu não acho o Policarpo um ingênuo. O Policarpo não é um tolo que foi enganado por alguém. O Policarpo é uma pessoa, um jornalista experiente, entende tanto que chegou a dirigir a sucursal da Veja, aliás, ainda dirige, e que sabia onde estava se metendo. Se o Policarpo, com 5 anos de trabalho, não descobriu que tinha ali na frente dele um chefe de quadrilha, um bandido, sinceramente, é de uma ingenuidade, é de uma incompetência que eu acho que ele não tem. Ele sabia com quem estava lidando. Sabia com quem estava lidando. Eu acho que ele deve esclarecimentos. Deve esclarecimento, em primeiro lugar, aos leitores da Veja. Deve esclarecimentos ao seu chefe, que talvez devam esclarecimentos também aos leitores da Veja. E deve esclarecimentos à sociedade, porque é evidente que o grau de promiscuidade e de relação íntima não é só a do jornalista e da fonte. 5 anos o jornalista não perceber com alguém que está lidando, ou é um incompetente, ou ele sabia com quem estava lidando e, por alguma razão, decidiu checar. Eu sempre digo o seguinte, jornalista tem fonte. Às vezes a fonte tem jornalista. Nesse caso, o que precisa saber é se o jornalista tinha fonte ou se era a fonte que tinha jornalista. Eu acho que foi o segundo caso. Há uma questão que, desde 2010, enfim, o Ali Câmara está processando no mínimo 5 pessoas que estiveram aqui sendo entrevistadas. O Nassif, o Cloaca, o Azenha, Rodrigo Viana, o Marco Aurélio Mello. Está processando meio mundo. Uma pergunta que chegou também, se teve alguma ligação com o Ali Câmara e sua saída, enfim. Não sei se você poderia falar como foi esse seu processo de saída da Globo. Olha, eu não vou entrar em detalhe, não, porque eu acho que jornalista trabalha um dia num canto, é demitido, vai para outro canto, etc., e não deve ficar olhando para trás. Eu posso dizer o seguinte, eu tive uma experiência profissional extraordinária na TV Globo, onde eu tive liberdade para fazer o meu trabalho. Eu fui para a Globo levado pelo Evandro Carlos de Andrade. Depois que o Evandro morreu, o Schroeder me manteve, e eu tive muita liberdade para fazer o meu trabalho. Aprendi muito na Globo. Profissionalmente, cresci muito na Globo. E, a partir de um determinado momento, que coincidiu com a crise de 2005, comecei a ter divergências importantes com a Globo na cobertura. Eu não entendia aquela cobertura tipo espetáculo, onde, a cada 2 dias, tinha de se produzir um fato escandaloso novo, que 2 dias depois se deixava de lado, porque ele não era relevante. Eram 3 CPIs, uma delas chamava CPI do fim do mundo, porque o essencial era que era um clima de fim de mundo, de fim de governo. E as grandes questões que tinha que se procurar investigar, não se investigava. Por exemplo, de onde veio o dinheiro para o Valério Adulto. Por exemplo, quais foram os deputados que venderam seus votos. Então, eu vi, e todo o Brasil viu, pessoas depondo lá de uniforme laranja, saídas da prisão, que iam lá e falavam qualquer coisa. Aí era aquele escândalo. 2 dias depois, ninguém mais se lembrava do sujeito que tinha ido lá. Cada dia era uma coisa diferente. Ou seja, era uma cobertura, evidentemente, espumante. Num tema sensível e com um objetivo político. Então, foi ficando difícil a minha relação com a Globo. E eu, pessoalmente, achava que devia sair, era a época de renovação do contrato. O Schroeder disse que não, você deve ficar, você tem uma posição consolidada, as divergências passam, etc. e tal. Eu saí do Brasil, estava de férias, saí do Brasil, consolidado, e passou a receber ataques do Diogo Mainardi na Veja, e eu sinto que dentro da Globo existe alguma coisa que tem a ver com aquilo. E quando eu volto, me dizem, não, nós não queremos renovar o seu contrato, porque nós fizemos uma pesquisa e chegamos à conclusão que você tem uma imagem muito fraca, muito débil junto ao telespectador, então achamos melhor não renovar o contrato. Eu digo, conta outra. Evidente que o motivo era político. Então, mas a Globo tinha todo o direito de não querer renovar o contrato. Aliás, eu também não queria renovar, só que eu acho que a Globo quis que eu saísse sem ela pagar o preço de dizer estamos tirando o Franklin porque temos divergência com ele, que era o normal, nós tínhamos. Ela preferiu outro caminho, ela sabe por quê,
Eu boto a cabeça no travesseiro e durmo. Eu não sei quem está do outro lado, bota e dorme. Quando eu disse por que quando você me fez o convite eu aceitei aqui, porque tem a ver com a liberdade de imprensa, eu acho o seguinte, na vida, isso vale para tudo, mas na vida política, na vida pública, é fundamental uma atitude. Eu acho que o mundo só melhora, a sociedade só melhora, se nós não aceitarmos as injustiças como definitivas, permanentes. Eu acho o seguinte, uma sociedade só vai para frente porque tem gente que não se submete. O que eu sinto muita bronca na blogosfera, às vezes aqui, ali, etc., mas o que eu sinto, a blogosfera que tem muitos erros, comete muitas injustiças, é muito violenta, passa do ponto, tem uma série de defeitos, eu não tenho. Muitos deles ela aprendeu com a grande imprensa, mas tem uma série de defeitos. Mas eu acho que a blogosfera e o que está se surgindo em torno da blogosfera tem uma grande qualidade. É a qualidade da insubmissão. Eu não vou aceitar o que está errado só porque existe mais gente mais forte querendo me obrigar a isso. Eu acho que isso, para mim, por exemplo, na minha juventude, que me levou a lutar contra a ditadura, por todos os meios, eu fui militante estudantil, peguei em armas, vivi na clandestinidade, reorganizei o movimento, tudo foi o seguinte, um sentimento meu e da minha geração, que é basicamente o seguinte, você pode me perseguir, dizendo para a ditadura, você pode me perseguir, você pode me prender, você pode me torturar, você pode até me matar. Mas você não pode me obrigar a viver em silêncio debaixo de uma ditadura. Essa atitude de insubmissão é o que constrói o futuro na sociedade. E eu acho que a blogosfera tem um pouco disso, com todos os seus erros. Ela está ajudando a construir, a disseminar, a democratizar. Ela está buscando alguma coisa. Ela não tem verdades prontas. Ela está fuçando alguma coisa. E eu acho que fuçando, ela está ajudando o Brasil, o mundo, uma série de coisas a terem mais vozes, a terem mais gente, a terem menos donos. Eu acho que isso é muito importante.